Daniel, ele está com a gente já fez a primeira aula, e a partir de agora os momentos serão com ele. Então, Peter Dan, seja bem-vindo. Obrigado aí. Pode fazer a tua Hello, saudação, hello. falar um pouquinho com a galera. E aí nós Tá vamos, como certo. fizemos na última terça, fazer uma oração e aí você continua. Então Ah, pode tá. fazer a tua saudação com eles. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Dan, professor de inglês, já há alguns anos também. Já fui professor, né? Ano passado estava trabalhando com o Edilson, né? Esse ano a gente ainda não retornou, mas agora estou também ajudando nesse projeto. Ah, na terça a gente teve a outra turma. Eu tô sem. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Pastor, tá Tá me ouvindo? tranquilo, pode falar. Não. Como é que Eu tá meu. estou te ouvindo. Então tá ok. Ok. Enfim. Vamos, pastor, a gente pode fazer a oração, daí eu também quero fazer conversar aqui, perguntar algumas coisinhas aqui, ok? Referente à aula, então, se o senhor quiser conduzir a oração, a gente pode fazer também agora, ok? Maravilha, então. Então, deixa eu ver aí se tem alguém aí que está com a câmera aberta para eu pedir para orar. Então, eu mesmo. Vamos lá. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia estar conosco aqui, nesse momento virtual. Nós temos um projeto, um sonho, e queremos que, com a sua bênção, esse sonho se realize. Então, pedimos a sua presença entre nós, também com o Teacher Dan, para que ele possa conduzir a aula e assim ter o aprendizado a todos nós. É o que oramos em Jesus. Amém. Amém. Tá bom, contigo, Então tá. Teacher, então. Mas, pastor, eu só queria perguntar algo antes. Como é que você, referente ao nível, se o pessoal aqui definiu algum nível, ou a gente vou descobrindo aqui conversando com eles, ou aqui tá misturado, o pessoal também tem gente de terça aqui, tem gente do básico, como é que tá aqui a seleção do pessoal? Tem alguns aí que vieram na segunda, estão hoje com a gente. Mas o propósito é você começar ali um nível intermediário mesmo. Ah, Então, o tá. próprio pessoal vai ver aí como é que está, se estão pegando aí a aula de hoje. Caso contrário, Uhum. ficam só na de terça. Se não, se conseguirem acompanhar de hoje também, tranquilo, né? Mas Ah, o tá. padrão nosso será esse, né? Então, na segunda, na Uhum. terça, o beginner, e hoje aí o intermediário. Ah, entendi. E tá, a gente tem bastante pessoas aqui, eu não sei quantas pessoas tem, né? Mas Já deve ter estamos em bastante. 40 pessoas agora. O pessoal está 40. entrando ainda. Uhum. Uhum. Então tá, então eu vou conversando aqui com eles enquanto o pessoal vai entrando também, ok? Então, pessoal, para mim ficou um pouquinho difícil aqui porque eu não conheço cada um, não sei qual que o contato que vocês já têm com o inglês, mas a gente vai usar o chat aqui para vocês irem me dando algumas informações. Então, o que eu precisava saber de vocês vocês já estudaram inglês alguma vez antes? Já tem algum contato, já assim, alguma certa familiaridade? Se você fosse definir o seu nível, assim, de será que você já consegue falar algumas coisinhas, algumas frases, ou você acha que precisa voltar mais do zero, revisar algumas coisas? Me conta aqui no chat aqui, o que que vocês acham? O nível de vocês é mais básico mesmo? Ou já é um pré-intermediário, um intermediário? Alguns aqui acho que já tá um pouquinho mais avançado, talvez, né? Já viram falar do verbo to be. Ah, então tá bom, acho que a maioria aqui já tem uma noçãozinha, né? Ok, alright. Ó, tem um aqui que não fala. Verbo to be já tá saturado, né? Ok, alright. Então eu vou partir aqui de um ponto, né? É, ok. Bom, os níveis, assim, não. Os níveis a gente separa assim, pessoas que estão começando do zero, a gente chama de beginner, né? Pessoas que estão começando bem do zero. Daí a gente vai subindo o nível, né? É,
A1, não sei se já viram falar, A1, A2, B1, B2. Então, o intermediário é uma pessoa que está ali entre o B1 e o B2, tá? O B1 e o B2 é um intermediário. São pessoas que conseguem falar no presente, no passado, no futuro, usar tempos verbais como presente perfeito, eu tenho feito, eu tenho estudado. A pessoa consegue distinguir as duas formas do futuro, I will, I'm going to. Então, tem algumas características que faz com que a pessoa seja considerada um nível intermediário. Isso, assim, segundo as regras lá do pessoal que inventou esse sistema, né? Só que às vezes a gente já arranha um pouco e já fala intermediário, que aqui no Brasil é mais ou menos assim, né? A pessoa já põe intermediário no currículo ali, né? Mas vai depender da sua capacidade de conseguir se comunicar, de se fazer entender dentro da Tocar língua inglesa. e clicar em ativar o som. Quem tá falando? Quem? Pra eu ativar? Não? Eu já pedi para Tá. desligar ali. Pode ficar tranquilo. Tá. Não era pra mim. Tá bom, tá bom. Todo mundo pode mutar aí, a gente vai conversando aqui pelo chat aqui, ok? Então tá. Bom, então, como eu falei pra vocês, a gente vai dosando, eu vou vendo o que que vocês conhecem, não conhecem, e a gente vai, né, eu vou tentando entender também o que que é mais fácil, o que que é mais difícil para vocês. Essas aulas aqui, elas vão ser uma vez por semana, né? Tem o pessoal que faz na terça, que é uma aula bem básica, bem do zero, e tem a aula de hoje aqui, que já é para um pessoal que tem um pouquinho mais de familiaridade com o inglês, tá bom? O inglês, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui do inglês para entender. Eu não sei exatamente para onde vocês vão, né? Como é que vai funcionar a viagem de vocês, mas o inglês ele é falado por vários países, só que cada país tem a sua característica. Então, o inglês americano é um pouquinho diferente do inglês britânico em termos de sotaque, pronúncia, um pouquinho da gramática muda, né? Então, eu tento trabalhar com o inglês mais global, mais, né? Mas o inglês americano acaba sendo até mais popular por causa da música, dos filmes, enfim, né? Isso, o terço é mais pro básico, nível zero mesmo. A gente tá começando bem do zero. Qual o seu nome, né? Meu nome é isso. E já aqui a gente já vai avançar um pouquinho, tá? Só que é lógico, eu vou revisar algumas coisinhas, porque sempre tem uma pessoa ou outra que precisa de uma certa revisãozinha, relembrar alguma regrinha, enfim, tá? Então a gente começou na terça. Então eu vou compartilhando a minha tela aqui. Qualquer dúvida, o chat vai estar aqui bem na minha frente aqui. Qualquer dúvida, eu vou acompanhando o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, pergunta ali no chat. Se for referente ali à aula, eu já respondo na hora, tá bom? Então a gente vai tentar ser mais objetivo nesse sentido. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só. Let's go. Alright. Vamos lá então. A gente vai falar um pouquinho hoje do presente simples, tá bom? Só para a gente relembrar e a gente vai também trabalhando algumas coisas de conversação, enfim. É, Então vamos lá. Presente simples. O presente simples é esse tempo verbal bem básico mesmo que a gente usa no dia a dia. A gente pode usar tanto com o verbo to be, que ganha uma característica diferente, ou a gente pode usar com os verbos em geral, outros verbos, tá? Como a pessoa falou lá, já está até saturada de estudar o verbo to be. O verbo to be é um verbo bem estudado no comecinho das aulas de inglês, porque a gente usa ele bastante. Então, quando você fala assim, é, I am a teacher, eu sou o professor. Então, a gente está usando o verbo to be. Ou quando a gente está falando assim, she is from Brazil, ela é do Brasil. Estamos usando o verbo to be. Então, se você tiver alguma dificuldade com o verbo to be, comenta no chat se você lembra dele ou se você tem dificuldade, para eu saber se eu preciso voltar ou não no verbo to be e tirar algumas dúvidas, ok? Então, basicamente é isso. Então, hoje a gente não iria para o verbo to be, tá?
A gente pula ele aqui hoje, mas se for necessário, a gente volta, tá bom? A vantagem é que a gente pode, né, avançando de acordo com o ritmo de vocês. Ok. Alright. Então eu preciso trabalhar aqui com vocês o Simple Present. Tá? O Simple Present é basicamente um sujeito plus verb. Um sujeito mais um verbo. Essa é a característica do Simple Present. Quando que a gente usa o Simple Present? Para falar de rotinas. A gente pode colocar aqui, ó, routine. Todas, pode ir anotando, mas depois eu copio e colo lá no grupo do WhatsApp. Ok? Routine, facts, ok? Fatos da vida, fatos de alguma coisa. Alright? Routine and facts. Ok? For example, quem lembra? Quem lembra? O grupo do WhatsApp, se eu não me engano, o pastor vai colocar vocês no grupo. Depois vocês perguntam para o pastor ali como é que funciona. Vocês têm que preencher um formulário, daí o pastor pega o número cadastrado e cria o grupo em cima do cadastro de vocês, ok? Very good. Eu vou colocar aqui alguns verbos em inglês e vocês vão me dizendo aí no chat se vocês lembram como é que fala em inglês. Então vamos lá. Acordar. Vão escrevendo aí. Acordar, né? Não, sleep é dormir, é o contrário. Wake up, yes, a gente pode falar wake up, ou a gente pode falar get up, tá? O get up também dá uma ideia de acordar, levantar. Ok, very good. How do you say in English? How do you say in English? Tomar café da manhã. How do you say? How do you say that in English, please? Do you remember? Oh, have a breakfast. Have a breakfast, ok? A gente fala break, não break. Have a breakfast. Very good. How do you say in English? Tomar banho. Take a shower. Essa aqui, ó, se arrumar. Essa aqui é mais difícil. How do you say se arrumar in English? Get ready é mais se preparar. É parecido, ok? We usually say get dressed. Get dressed, ok? Get dressed. How do you say ir pro trabalho? How do you say that in English? Go to work. Go to work. Yes, go to work. Perfect. How do you say almoçar? Almoçar. How do you say that? Have lunch. Have lunch. Sempre quando a gente está falando de comida, a gente vai usar muito have, tá bom? Então já vão se acostumando. Have lunch, have pizza, have a coffee, alright? O have é muito usado com comida. Embora você pode usar o eat, que é comer também, né? How do you say... A gente fala parar de trabalhar, sair do trabalho, algo parecido assim. Parar de trabalhar ou parar o trabalho. How do you say that in English? Parar de trabalhar ou parar o trabalho, ok? What do you think? Stop work. Quase, quase. Get out. A gente fala get off work, né? Parecido. Get off work, mas não é o. Pode ser o get off work também, mas tem um outro aqui também, que é mais simples, mais comum. É o finish work. Finish work. Ok? Finish work. I finish work. I get off work. Dá na mesma, ok? Finish work, get off work. Alright. Tô revisando aqui a rotina, tá, gente?
Finish work. Ir para casa. Ir para casa. Depois do trabalho, ir para casa. How do you say that in English? Go home. Perfect. Go home. Chegar em casa. Chegar em casa. How do you say that in English? Get home. Perfect. Get home. O get dá uma ideia de chegar nesse contexto. Get to work, get to the airport, get home. Okay. After we get home, we usually take another shower. How do you say jantar? We have dinner. Have dinner. Okay, we have dinner. Yes, we have dinner. And some people go to the gym, some people watch TV. But how do you say ir dormir? Ir pra cama, ir dormir, se recolher. How do you say that in English? Yeah, it's possible to say go to sleep. It's possible. Or you can say go to bed. Go to bed. Okay, yeah, go to bed. Perfect, guys. Very good. So we have wake up, get up, have breakfast. Opa, have breakfast. Não tem o ali não, tá? Have breakfast, take a shower, get dressed. Aqui é um T, a pronúncia aqui é um T. Get dressed. Get dressed, go to work, have lunch, get off work, finish work, go home, get home, have dinner, go to sleep e go to bed. Ok? Quando que a gente vai usar isso aqui? Vamos imaginar que vocês estão conversando com alguém e alguém pergunta para vocês qual a sua rotina. What do you do every day? What do you do every day? And you can say, oh, I get up at 7, I take a shower, then I get dressed. A gente geralmente vai falando assim, ó. Quer ver? Eu vou pôr aqui para vocês, ó. Then, next, after that. É igual no português a gente fala, daí eu faço isso, então eu faço aquilo, depois eu faço isso. Então você vai colocando essas palavrinhas aqui, ó. Quer ver? Observe o jeito que eu falo. First, a gente começa com first, né? Primeiramente, first, I get up at 7, then I take a shower, next I have breakfast, after that I go to work, I have lunch at 12. After lunch, I work a little bit more. Then I finish work. I go home. I usually go home by car, by bus, okay, by train. After that, I take another shower. I take a shower again. I have dinner. And finally, finalmente, por fim, I go to bed. Ok? Então eu descrevi a minha rotina aqui, ok? E é uma coisa que eu quero que vocês pratiquem em casa, descrever a rotina de vocês com fluidez, alright? Tenta decorar esses verbos, tenta deixar eles na ponta da língua, vai se ouvindo também. Eu vou mandar áudios para vocês também, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade nessa parte. Então, quem tem já um pouquinho mais de conhecimento, já está mais um pouquinho avançado, vai ter que ir tendo um pouquinho de paciência para a gente ir nivelando todo mundo, ok? Mas, basicamente, você tem que colocar o sujeito mais o verbo. Como assim sujeito, professor? Quem que é o sujeito em inglês? A gente tem o I, you, o he, o she, o we, o they. Tá? Tem o sujeito it, que ele é neutro, mas a gente não vai falar dele aqui agora. Então, por exemplo, a gente tem o sujeito e o verbo. Então, por exemplo, eu acordo, I get up. Você acorda, you get up. Já quando chega no he e no she, eu vou pedir para vocês observarem uma coisa, ó. Gets up.
gets up. O que que aconteceu aqui? Eu tive que colocar a letra S no verbo get. Isso, então fica he gets up. Essa é uma regrinha de gramática que a gente tem que saber de cabeça, que quando chega no he e no she, a gente põe o S. Então ficaria he gets up, she gets up. Se você falar he get up, eles até vão te entender, mas vai soar estranho. Igual como a gente fala assim, nós vai, nós fumo, ok? Soa estranho. Daí depois volta normal. We get up, they get up, ok? Essa aqui é a conjugação mais básica. Por isso que a gente chama de presente simples, porque é uma conjugação simples. É só você pôr o sujeito mais o verbo. E tirando essas duas situações aqui, o verbo nem altera. Então aqui você poderia colocar você consegue conjugar qualquer verbo aqui só fazendo isso. O have já é um pouquinho diferente, ó. Vou pôr o have aqui para vocês verem, ó. I have lunch. You have lunch. Quem lembra o que que acontece com o have quando chega no he? Yes, he has lunch. She has lunch. We have lunch. They have lunch. A gente diz então que o verbo have é irregular aqui, nessa conjugaçãozinha aqui, porque ele foge um pouquinho da regra. Alright. Professor, e se eu quisesse fazer uma negação? Eu não acordo, eu não almoço. Vamos tentar lembrar isso aqui então. O quê? Eu não trabalho, por exemplo. I don't work. Então, vai gravando aí. I don't work, eu não trabalho. You don't work, você não trabalha. Ele, ele, yeah, he doesn't work. He doesn't work. She doesn't work. Vai pegando a pronúncia comigo, pode ir repetindo aí na sua casa. He doesn't work. She doesn't work. We don't work. They don't work. They don't work. All right, all right. Por enquanto, é o que eu preciso que vocês lembrem aqui. Eu faço alguma coisa, eu não faço alguma coisa. I get up, I don't get up. Quer ver? Vamos pegar os exemplos aqui, ó. I take a shower, I don't take a shower. I get dressed, I don't get dressed. Então você vai fazendo esse exercício mental. Vai repetindo em voz alta. Depois você vai pro you. You get up, you don't get up. He gets up, he doesn't get up. She gets up, she doesn't get up. E você vai mentalizando isso. Vai fazendo isso com todos aqui. Volta. Não agora, é lógico. Depois eu vou mandar para você. Você vai memorizando igual tabuadinha. Para você ir treinando o teu cérebro, forçando o teu cérebro a memorizar, a entender a pronúncia. Então você vai pronunciando em voz alta e vai se ouvindo. E você vai memorizando isso melhor, ok? Alright. Opa, dá uma respiradinha. Essa aqui é a primeira partezinha que eu preciso que vocês lembrem. Sujeito mais o verbo aqui, tá? Para descrever essa parte aqui. Alright? Agora, gente, vamos falar um pouquinho de uma coisa que acompanha muito o present simple, que é os advérbios de frequência, ou frequency. Frequency adverbs, ou vamos colocar aqui também expressions. Já que vocês estão aí, né? Estão bem empolgados aí com a aula, então já vamos avançar mais um pouquinho aqui, tá? Eu tô indo aqui mais rápido porque eu tô vendo que vocês estão bem antenados aí, mas se tiver alguém que tá com dúvida, fala, professor, escreve aí, professor, não entendi, e faz a pergunta aí, tá? Até antes de eu avançar aqui, até quero saber, tá fácil, tá difícil, entendeu? Não tem vergonha, tá, gente? Se não entendeu, pode perguntar mesmo. Às vezes é um assunto que se viu há muito tempo atrás. Ok, que bom. All right, very easy. Yes, yes, very good. É uma aula diferente fazer assim, tá, gente? Nunca tinha dado uma aula assim para um grupo grande assim online.
Então tá sendo um desafio e mais uma experiência muito legal também, ok? Geralmente as minhas aulas são assim, só um, dois, assim, e conversa bastante, né? Mas é legal. O importante é que vocês irem pegando e os exercícios que eu vou mandar para vocês no WhatsApp também vai ajudar vocês a pegar mais ainda. Alright. Então vamos ver. Vamos falar um pouquinho sobre frequência, né? Por exemplo, ó, gente, se eu falar assim para vocês, I I get up at 7. Toda vez que a gente for falar o horário, a gente tem que usar o at, tá? Não sei se vocês lembram disso. A gente fala at 7, at 8. Então, eu acordo às 7. I get up at 7. Nessa frase não tem, eu não sei se é sempre, se é de vez em quando. Aqui não está me informando frequência. Então, a gente usa advérbios de frequência ou expressões de frequência para informar a frequência que eu faço algo. Então, eu posso perguntar assim para o meu amigo: com que frequência você limpa a casa? Com que frequência você vai na academia? Tá? Então, a gente vai trabalhar esse ponto aqui agora. Primeiramente, para a gente perguntar com que frequência, tarará. Como é que a gente pergunta em inglês com que frequência? Yes, very good. How often? Então, grava aí, ó. How often, alguma coisa, né? How often. Então, com que frequência? Então, se eu quiser perguntar assim, como é que você falaria em inglês? Com que frequência você vai para academia? Vamos ver se vocês lembram. How often do you go to the gym? To the gym, ok? How often do you go to the gym? Eu vou deixar aqui embaixo para eu lembrar de falar quando uso go to, quando uso go to the, tá bom? Vou deixar aqui embaixo para eu não esquecer. Depois eu vou esclarecer quando uso go to e go to the. Então tá. Isso mesmo. Então ficaria How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Com qual frequência você vai à academia para academia? Alright. Daí você tem que responder. Vamos pensar assim, gente, ó. Se eu faço algo com muita frequência, eu vou usar um determinado advérbio. Se eu faço algo com menos frequência, eu vou usar outro advérbio. Então eu vou colocar aqui assim mais ou menos para você entender, depois você vai salvar, vai, né, vai passar limpo e vai tentar memorizar, entender bem isso aqui. Então, por exemplo, com bastante frequência, qual que vocês acham que a gente faz com bastante frequência, né? Qual que poderia ser isso? A gente usa o always. Always. Que quer dizer sempre, né? Para quem não sabe, always. Frequently quer dizer frequentemente, mas frequently é um pouquinho menos que o always, ok? Depois do always, o que a gente pode colocar aqui, será, hein? Alguém falou often. Tem mais alguma opção, será, gente? Usually. Usually. Geralmente. Eu tô falando aqui segundo a gramática do inglês, tá, gente? Porque às vezes no português fala, mas frequente é mais que geralmente. Mas no inglês eles têm essa noção. O always vem por primeiro, o usually vem depois, com um pouquinho menos de frequência. Daí aqui vem o often. Lembra que o often pode ser pronunciado tanto often quanto often. Dá na mesma. É a mesma palavra, só que às vezes pronunciadas de duas formas. Often dá uma ideia de frequentemente. Ah, professor, mas não tem o frequently? Tem, é a mesma coisa. Só que o often a gente usa numa situação e o frequently, ele é um pouquinho mais formal, um pouquinho mais
como posso dizer, é um pouquinho mais formal mesmo. O often é um pouquinho mais casual, ok? Vamos tentar trabalhar com o inglês mais casual, o inglês mais dinâmico, descontraído. A gente não precisa soar tão formal, até porque na vida real eles falam de uma forma bem casual, às vezes até difícil de entender de tão informal que é. Então, se você às vezes achar que tá diferente aqui, é porque eu tô tentando usar um inglês mais casual, ok? Agora vamos pegar um pouquinho menos de frequência, vamos descer. A gente pode usar aqui o sometimes. Alguém já colocou ali, né? Sometimes, que dá uma ideia de às vezes, ok? Às vezes, de vez em quando, dá essa ideia. Você faz alguma coisa assim com pouca frequência. Agora vamos baixar para 5%. Algo bem raro, difícil de você saber. Tem duas opções. Rarely, rarely é uma opção. Rarely, que é raramente. Mas tem uma opção aqui que eu gosto muito de usar. Não sei se vocês já ouviram falar dessa opção aqui. Começa com H. Não. Então tá, vamos lá. É hardly ever. Hardly ever. Que dá uma ideia de dificilmente, quase nunca. Então, se você falar para a pessoa assim, I hardly ever play soccer, é a mesma coisa que você falar, I rarely play soccer, só que de uma forma um pouquinho mais casual, ok? A gente usa muito hardly ever. E por último, zero. 0%. Zero. Never. Never. Ok, very good. All right. Vão processando aí. Quem estiver anotando pode terminar de anotar, mas se não anotar também, depois eu mando no WhatsApp, ok? Mas isso aqui é o que vocês precisam lembrar: os advérbios de frequência, ok? Para a gente descrever a nossa frequência. Em que posição que a gente coloca, né, esses advérbios? Em qualquer lugar da frase? Não. Tem uma regrinha, tá? Lembra que a gente viu lá agora há pouco sujeito mais verbo, né? Então agora o sujeito mais verbo ficaria assim, ó. I get up early. I get up early. O que quer dizer early? Quem sabe? Diz pra mim aí. Early. Yes, eu acordo cedo. I get up early. Então se eu quiser falar assim, eu sempre acordo cedo, eu tenho que pôr o advérbio entre o verbo e o sujeito. Então a frase correta ficaria I always get up early. Professor, sempre vai aqui antes do verbo? Sempre, gente. Com exceção do sometimes. O sometimes ele é mais flexível e ele cabe em outras posições da frase. Mas para a gente não ter medo de errar, vai aqui no advérbio antes do verbo que você não vai ter medo de errar. Ok? Você não vai correr o risco de errar. Se você falar always I get up, vai soar estranho. Se você falar I get up early always, vai soar estranho. Mas se você falar I always get up early, vai soar corretinho, tá? A pessoa vai te entender certinho. Então você precisa lembrar de colocar o advérbio antes do verbo. Very good. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos. Eu sempre tomo café. I always have breakfast. Eu geralmente vou trabalhar de carro. I usually go to work by car. Eu frequentemente vou para academia. I often go to the gym. Eu às vezes visito minha avó. I sometimes visit my grandmother. Eu raramente tomo chá. I rarely drink tea. Ou então, I hardly ever drink tea. Eu nunca, eu nunca, um, eu nunca, I never take the bus. Eu nunca pego o ônibus, digamos.
I never take the bus, ok? Então, a gente usa os advérbios aqui antes do verbo. Professor, mas a gente só pode usar os advérbios para expressar a frequência? No, a gente tem também algumas expressõezinhas que aparecem no inglês. Barely, barely, ele não é um advérbio de frequência, ele é um advérbio, mas ele expressa uma outra situação, algo que você mal fez. Tipo, eu mal consegui comer. I barely got to eat, alguma coisa nesse sentido. Então, o barely tem uma ideia diferente. Ele não entra como advérbio de frequência. Existem vários advérbios de frequência, de modo, de intensidade. A gente está falando dos advérbios de frequência, ok? Alright. Então, professor, tem as expressões de frequência? Temos. Vamos ver as expressões de frequência? Vamos então, eu vou copiar isso aqui, tá? Só que as expressões de frequência a gente vai trabalhar um pouquinho diferente aqui. Então, vamos subir aqui um pouquinho a tela. Vamos colocar aqui, ó. E vamos lá, então. Com qual frequência você faz algo? Por exemplo, how often do you drink coffee? Com qual frequência você bebe café? Você poderia usar os advérbios que a gente acabou de aprender, mas agora eu vou te ensinar também as expressões. Vamos ver algumas expressões bem comuns no inglês. Every day. Every day, todos os dias. E essa combinação do every, você pode também variá-la assim, ó. Every week. Toda semana. Vamos pôr toda semana mesmo. Todas as semanas, toda semana. Tá na mesma. Every month. Todo mês. Todo mês. Todo mês. Ok? Every month. Então a gente usa o every para dar essa ideia de todos. Ok? Que mais que a gente pode usar aqui? Once a week. Vamos por once a week. Uma vez por semana. Once a week. Se você trocar o week e colocar once a month, por exemplo, daí muda aqui, ó. Uma vez por mês, tá? Então você pode ir trocando once a week, once a month, once a year. Você pode ir fazendo isso, tá? Once a year, uma vez por ano, tá? Como é que a gente falaria 2 vezes por semana, por mês, por ano? Como é que a gente poderia? Yeah, twice. Twice a. Daí você pode repetir isso aqui tudo de novo. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Ok? Como fica nunca? Como assim, como fica nunca? O never, ele é usado aqui no advérbio. Agora, nas expressões, o never não entra aqui agora, ok? Nas expressões. Não sei se é isso que você está com dúvida, mas o never entra lá em cima. I never go. I never study. I never play. Ok? A gente está vendo as expressões de frequência. Professor, então, uma vez eu falo once a. Once a. 2 vezes eu falo twice a. Isso mesmo. Twice. E se fosse 3 vezes? 3 vezes por semana. Yes, perfect. Daí, a partir do 3, na verdade, gente, você vai usar um número. Então, vai ficar 3 times a day, a week, a month, a year. Daí, depois... não, thrice? Nunca ouvi falar do thrice. Acho que não existe isso aí, não. Thrice. Depois eu dou um Google aí, mas eu nunca ouvi, não. Só se for uma coisa nova aí daí do momento, ok? 3 times a day, 4 times e assim por diante. A partir do 3, então, a gente vai usando o número mesmo, ok? Tranquilo por enquanto. Se você quiser falar 10 vezes, você fala 10 times. 20 vezes,
20 times, blá, blá, blá. Você vai falando. O que mais? Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver quem sabe dizer em inglês dia sim, dia não. Quem lembra dessa expressão? Não? Ok. Então a gente vai falar assim, ó. Every other day. Pode ser também semana sim, semana não. É só se trocar o day pelo week. Então, dia sim, dia não, a gente falaria every other day. Every other day. Que mais que eu tenho aqui de expressão? De vez em quando. De vez em quando tem duas expressões para falar de vez em quando. Alguém lembra de alguma coisa? Não? Alright. Days yes. Day yes, day no tá errado. Se você falar isso para um gringo, ele não vai entender, ok? Day by day quer dizer dia a dia, dia após dia, né? Day by day, no dia a dia. É, sometimes é às vezes, é parecido, sometimes é parecido com a expressão que eu vou pôr aqui. Mas o sometimes não é uma expressão, ele é um advérbio que dá a mesma ideia da expressão. Então a gente poderia falar assim, ó, every so often, ou então é once in a while, igual tá ali, alguém colocou, once in a while. E tem também pode ser também assim, ó, every now and then, ou só now and then, mas o mais comum é every now and then. Here and there é mais aqui e ali, não entra nessa expressão. Qual que é a tradução disso aqui? De vez em quando. Então, todas as expressões aqui querem dizer de vez em quando, ok? That's the idea. All right, guys. Very good. Agora, a gente viu lá em cima que a gente tem o sujeito, o verbo, aí agora você vai colocar a expressão, expression, ok? Então, se você quiser falar assim, eu tomo café todo dia, eu tomo suco todo dia, I drink juice, e aqui você vai botar o advérbio, né? I drink juice every day, I drink juice every so often, twice a day. Daí o advérbio que você vai pôr aqui vai expressar se tem muita frequência ou se não tem muita frequência. Alright. Ok, guys. Mas, professor, quando que a gente usa isso? Quando você estiver conversando com alguém falando sobre frequência. Isso a gente sempre no presente, tá, gente? A gente não usa advérbios de frequência no passado, a não ser que seja um caso muito específico. Eu costumava fazer isso, mas aí vai ter um outro jeitão de expressar isso. Isso aqui é mais para você falar da tua rotina, do teu presente. Por exemplo, assim, hello, hi, what do you do in the morning? Oh, I get up early, I get dressed, I go to work, I I go to work by car. Oh, how often do you take the bus? I never take the bus. I hardly ever take the bus. Oh, do you go by car every day? Yes, I go by car every day. Sometimes I go by motorcycle, but most of the time I go by car. Oh, how often do you eat pizza? Oh, I eat pizza twice a week. I eat pizza every other day, every so often. Ok? Então a gente vai usando esses advérbios para ilustrar o que você está informando para as pessoas ali. Ok? That's the idea, guys. Alright? Alguma dúvida por enquanto? Isso aqui vocês já lembravam? Ou teve alguma coisa aqui que vocês não lembravam? Como é que vai me falando aí, gente, se isso aqui é um assunto mais fácil? Tem algumas outras expressõezinhas, né? Semestralmente, semanalmente, ou bissemanalmente, né? Mas essas aqui são as mais usadas que a gente vai usar, ok?
Não precisa se prender a essas outras palavrinhas. Tem outras opçõezinhas ali? Tem, ok? Que mais aqui? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Tem coisa que eu nem sabia, ok? Aprendi expressões novas, não sabia alguns. Estou relembrando muita coisa, alguma coisa assim. Alright, very good. Isso aqui é um assunto bem fácil, tá? Então, para quem está dentro do intermediário, isso aqui realmente já tinha que estar bem, né, bem tranquilo, mas é bom dar uma reforçadinha, tá? Eu pretendo com vocês aqui revisar, além dos tópicos verbais, também ir recapitulando algum vocabulário, ok? A gente usa verbo bastante, ok? E só vamos fazer esse parênteses aqui do go to, que eu percebi que algumas pessoas têm dificuldade ou às vezes têm dúvida quando que fala, por exemplo, um go to work e um go to the park, ok? Então, primeiramente, o que você precisa lembrar é o seguinte: o go ele sempre vai precisar do to, sempre. Vamos colocar assim, sempre. Mas tem alguma exceçãozinha. Por exemplo, go home. O go home é uma exceção. Eu não preciso falar go to home, ok? Go home. Eu vou para casa. I go home. Alright? Então a gente fala I go home. Eu vou para casa da minha mãe. I'll go to my mom's house. Daí é my mom's house. Aqui já é um pouquinho diferente. My mom's house. Mas se eu vou para minha casa, o ideal é falar I go home, ok? Outra palavrinha que não precisa do to é o downtown. Eu vou para o centro. I go downtown. Go to home, daí soa estranho, soa errado. Soa errado, ok? Go to my house até soa ok e é possível falar go to my house. Mas o go home é mais usado para falar nesse sentido. Eu vou para casa, estou cansado. I'll go home, ok? Então não precisaria do to. E go to downtown também não precisaria. A gente fala go downtown, eu vou para o centro. Eu vou para o centro. A gente também não precisa do to quando a gente vai fazer uma atividade. Eu vou fazer compras. I'll go shopping. Eu vou pescar. I'll go fishing. Eu vou nadar. I'll go swimming. Então, para falar de atividades, eu não precisaria do to também, tá? Então, esse é um pontinho aqui que você precisa lembrar. E o to? I go to. Algumas situações você vai ter que falar só o to. I go to work é uma delas. Eu vou para o trabalho. I go to school. Eu vou para a escola. I go to bed. Eu vou dormir. Eu vou para a cama. Então, esses três aqui geralmente não fala o the, só o to. Pode ser que tenha mais algum outro aí que me foge da memória, mas esses três aqui são os principais que a gente usa mais no dia a dia. I go to work, I go to school, I go to church, né? Vamos pôr aqui igreja, né? Faz parte da nossa rotina. Então, I go to church. A gente não falaria go to the church. Go to church, fica melhor. Go to church, ok? E o restante, professor? Daí fica o to the. Então, I go to the park, I go to the mall, I go to the bank, I go to the hospital. Daí o restante você vai falando go to the. I go to the pharmacy, etc. Pharmacy, ok? Então, basicamente, essa é a regrinha aqui, se alguém tinha dúvida, tá? Essa aqui é a regrinha, tá? Que eu prometi para vocês aqui. E por último, vamos falar um pouquinho sobre free time. Aproveitando que a gente está dentro, go shopping seria diferente de go to the mall? Seria. Porque a palavra shopping, ela quer dizer compras, o ato de comprar. A gente trouxe essa palavra para o português por causa do shopping center, né? Shopping center. Shopping center é a mesma coisa que shopping mall, tá? O americano fala shopping mall e o britânico fala shopping center. Daí a gente trouxe o shopping center para o Brasil. Daí a gente tirou o center e ficou só shopping. Então vou para o shopping. Só que quando se fala para um gringo, I go
to the shopping, daí tá errado. Ele não vai entender nada. Go to the shopping. Ele vai entender I go to the mall ou então I go to the shopping mall, tá? I will go shopping at the mall. Perfect. Yes, it's possible. Okay? Very good, guys. All right. Essa aula fica gravada, tá, gente? Qualquer dúvida também pode assistir de novo, reforçar algum ponto que você possa ter esquecido. Eu vou enviar para vocês áudio, lições online, vou preparar alguma coisa em PDF também para vocês irem reforçando esse assunto aqui, ok? Free time. Free time. Let's talk about free time. O que que a gente faz no tempo livre? Vocês poderiam colocar aqui no chat situações e verbos que a gente faz no tempo livre? Para a gente fazer aqui uma coletânea aqui. Sleep, yes. Vamos por aqui então. Sleep, ok. Dormir. Que mais que temos aqui? Play the piano. A gente geralmente fala play the piano. Tocar violão, piano. Play the guitar, play the guitar, play the piano, instrumentos musicais em geral, a gente fala play the. Vamos por aqui, watch TV, né? Assistir TV, watch Netflix, read books, ler livros, workout, eu já volto ali. Já subo um pouquinho para ver o que vocês escreveram antes. Workout, malhar, treinar, né? Ok, deixa eu ver o que mais temos aqui em cima. Watch TV, read, play the guitar, read. I used to ride a bike, esse é legal, vamos por aqui, ó. Ride a bike, andar de bicicleta. Ok. I like singing. Yes, sing. Sing, cantar. Running. Go running. Podemos pôr assim, go running. É correr, ir correr. Read the book. Cook. Yes, cook. Cozinhar. Very good, guys. Play volleyball. A gente pode usar com esportes, né? Play soccer, play volleyball, play basketball, né? Com esportes em geral. Então, jogar. Daí você coloca aqui futebol, vôlei, ok? Work in my motorhome. Oh, perfect. Chat with friends. Ok. Play games, né? Play video games. Relax. Ok, guys. Very, very good. Vou colocar esses aqui por enquanto, né? Que as opções aqui são infinitas, alright? Então, quando a gente quer perguntar o que se faz no seu tempo livre, você vai usar alguma coisa aqui ou algo que você vai pesquisar depois. I sleep, I play the piano, I watch TV. Se você quiser usar os advérbios que a gente acabou de aprender, você pode também falar: eu sempre, eu sempre toco piano. I always play the piano. Eu, eu geralmente assisto TV. I usually watch TV. Eu, eu ando de bicicleta de vez em quando. I ride a bike once in a while. Every so often, ok? E assim por diante. Tem algumas expressõezinhas ali que você vai usar junto aqui, ok? Ok, guys, uau! A gente fez aqui praticamente uma hora de aula aqui, né? Temos aí o formulário para a gente preencher, o pastor poder coletar o e-mail e o telefone para a gente criar o nosso grupo. Eu vou compartilhar exercícios variados para vocês praticarem, exercícios com listening, de gramática, vocabulário. É um exercício bem legal que vocês entram, clicam no link lá e pelo celular mesmo vocês já vão praticando ali, tá? E vou também preparar alguns PDFs com atividades ali
E essas atividades vocês vão, quem conseguir imprimir, pode imprimir, quem não conseguir, faz no caderno, entendeu? Essa aula também visa um pouquinho tirar essas dúvidas e trabalhar os principais pontos da conversação, tá bom? O certificado, gente, ele é opcional, tá? Teríamos a possibilidade, mas não é algo assim que tenha muito peso hoje em dia, tá bom? Hoje em dia, se você for numa entrevista ou se candidatar para alguma coisa, eles vão querer saber se você realmente fala, ao invés de só ter o certificado. Tem gente que às vezes cursa 3 anos de curso e às vezes não consegue falar, e tem gente que às vezes, né, com menos tempo já consegue desenvolver mais. Então, é, o que vale. Tem algumas certificações que têm mais peso, o TOEFL, o TOEIC, entre outros aí. Pessoal, alguma dúvida? Eu tenho uma aula agora às 9, então eu vou ter que estar sempre encerrando às 9 em ponto, mas se ficar alguma dúvida, vocês vão me perguntando também, tá bom? A gente vai mantendo contato aí. Eu vou compartilhar tudo isso aqui né, com vocês e depois vocês vão anotando o que for mais interessante. Enfim, a gente vai tentar desenvolver aí nesses próximos meses aí bastante coisa aí, tirar bastante dúvida e conseguir, né, aprimorar aí o inglês em alguns pontos. Então podem me fazer perguntas, tirar dúvidas, ok? Alright. Alguma dúvida por enquanto? No? It's okay. Não sei se o pastor quer fazer alguma consideração. Senão a gente pode encerrar aqui também. É isso aí, gente. Muito obrigado. Foi muito boa a aula também, né? Deu E para dar uma agora revisada, vamos, né? vamos praticar, né? Semana toda a Uhum, gente pratica. Quem uhum. acha que é preciso, volta na terça-feira. Se não, quinta-feira a Hum, gente está junto novamente aí. é. A aula de terça é bem básica, tá, gente? E lembrando que eu geralmente peço aí um dia para eu preparar todos esses materiais aí que eu vou enviar para vocês, mas tá, amanhã e no máximo até a tarde eu já acho um tempinho na minha agenda para trabalhar em cima disso e enviar no WhatsApp. E também até lá já dá tempo de criar o grupo e tal. Ah, será que o grupo de Quanto aos terça não. grupos, por Hum. enquanto está sendo o mesmo, mas agora Uhum. eu já. Ah, tá. Quem preencheu agora, eu já deixei a opção ali de colocar só o intermediário. Então serão dois grupos diferentes. Uhum. Para não misturar também, né? Isso. Pode ser também. Porque o conteúdo é Serão. diferente. Aí, Tá bom. caso alguém queira participar dos dois grupos, aí depois a gente coloca nos É, dois, daí individual. Daí. maravilha. Ok. So, guys, thank you very much. Have a wonderful night. See you next week. Okay, guys, thank you very much. See you. Bye bye. Bye bye, Edilson. Bye bye. Bye bye, see you.